No vídeo de hoje eu vou te mostrar a melhor forma de trabalhar com contratos utilizando a ajuda do ChatGPT. Então, pega o cafezinho e bora pro vídeo. Salve, salve, vossas excelências! Aqui quem vos fala é João Varenga, o seu legal designer de plantão. E no vídeo de hoje nós vamos trabalhar com contratos utilizando a ajuda do nosso amiguinho, o ChatGPT, o nosso Tamagotchi jurídico. Vou começar reforçando o que eu já falei em vídeos anteriores. Eu acredito que o ChatGPT ele é sim uma ferramenta muito valiosa e poderosa que tem muito a oferecer para o dia a dia dos advogados e advogadas. Obviamente a gente tem que ter toda uma atenção, a gente tem que fazer a revisão. O ChatGPT ele ajuda, mas ele não substitui. É importante relembrar isso, tá? Vamos começar logo aqui para ficar um pouco mais didático. Uma coisa que é muito comum vocês verem a pessoa fazendo, quando fala, vou fazer um contrato com o ChatGPT. Se você vir aqui no ChatGPT numa conversa nova, botar aqui, redija um contrato de locação. Aí o ChatGPT ele vai fazer aquela ressalva ali no começo, mas ele vai botar aí pra gente. Esperar ele terminar. E ele vai criar um modelinho genérico de contrato de locação. Existem, caso você não seja um advogado, uma advogada, e você fizer isso aqui, você achar que isso aqui já está pronto, isso aqui não está pronto, tá, pessoal? É importante, é como eu falei, o ChatGPT ele não substitui o advogado. Aqui a gente tem que ser feita, se você for advogado, agora falando para os advogados e as advogadas, uma vez que esse modelo aqui é feito, a gente tem que fazer uma análise, uma revisão do contrato. Porque cada contrato, porque é aí que mora, por exemplo, o problema das pessoas pegarem contratos genéricos na internet. Cada caso é um caso, cada caso tem as suas particularidades que devem ser observadas no contrato para que não haja problemas futuros. Por mais que a nossa cultura brasileira não valorize tanto o contrato ele é muito importante, tá? Então pegar um contrato genérico como esse e fazer, por exemplo, um negócio, aqui no caso uma locação, seria um risco. Vou dar um exemplo por alto aqui, tá, pessoal? Vamos dar uma olhada aqui nas cláusulas referentes ao aluguel e as condições de pagamento. Aqui a gente está falando, a gente não, né? O ChatGPT ele fez aqui o valor do aluguel a ser pago, botou o dia, belezinha. O pagamento deverá ser realizado, a forma de pagamento. O não pagamento ele botou aqui a multa e já pulou para o depósito de segurança. Então, por exemplo, à primeira vista, pode passar despercebido aqui e a pessoa fala, não, aqui o ChatGPT até que mandou bem, ele botou tudo. Só que na verdade, seria interessante a gente incluir também uma cláusula que trata sobre o reajuste anual, ou dependendo do período que você quiser, do aluguel. Aqui não tem. Então isso poderia sim gerar, você pega um modelo desse, bota lá, fecha o negócio, assina, aí chega daqui a um ano, você quer fazer o reajuste aí. Você fez um contrato de... Aqui também, salvo engano, cara, deixa eu dar uma olhadinha melhor aqui. Não, aqui ele bota o período de locação, né, o prazo. Aqui tem. Vamos supor que você bota um prazo de 30 meses. Chega no ano que vem, teve o reajuste no índice de mercado, do salário, enfim, tudo aumentou e você não vai ter nenhuma cláusula aqui no seu contrato que resguarde o seu direito como locador de fazer o reajuste do aluguel. Então, isso é um dos pontos que aqui, por exemplo, não está 100%. Então, a gente tem que ter cuidado. Apenas pegar um modelo genérico não resolve o seu problema, caso você não seja um advogado. Caso você seja um advogado ou uma advogada, você vai pegar este contrato, esse modelo aqui, e trabalhar em cima dele. Outra forma que tem, que particularmente é a minha preferida, é que a gente segue mais ou menos o raciocínio que a gente fez, como no vídeo anterior, em que eu ensinei como trabalhar a melhor forma de se criar petições, utilizar o ChatGPT para você criar fundamentação jurídica para as suas petições. Eu vou deixar o cardzinho aparecendo
caso vocês não tenham visto e tenham interesse. Beleza? Eu gosto sempre de criar um clima. Esse termo é horrível. Mas eu gosto de criar um clima com o ChatGPT. Então, por exemplo, aqui, vamos supor que me contrataram para fazer um contrato de locação e eu não faço a menor ideia, eu nunca fiz, não tenho experiência na área, não faço a menor ideia. Então, como eu gosto de trabalhar com o ChatGPT, além da gente ter a possibilidade de criar aqueles prompts mais complexos e tudo, eu já falei também uma vez há muito tempo atrás que existe a possibilidade da gente fazer um treinamento com o ChatGPT, a gente treinar o ChatGPT para ele oferecer para a gente o que a gente quer. E como que é feito isso? Através de uma conversa. Então, por exemplo, o que eu faria aqui no caso. Me contrataram para fazer um contrato de locação de imóvel e eu não faço ideia como é que se faz então. Eu chegaria aqui com ele, naquela educação, e falei, bom dia. Você saberia me informar quais são as quais cláusulas são indispensáveis em um contrato de locação de imóvel, vírgula, observando a legislação brasileira. Por que eu faria dessa forma? Aqui, essa é só a forma com que eu estruturei essa frase, tá, pessoal? Mas o que eu quero com essa frase aqui, com esse comando, com esse prompt, é que ele observe a legislação brasileira, lembrando que o ChatGPT, o conhecimento dele é global, no seu período de estudo, de aprendizado, o ChatGPT ele foi alimentado com trocentos milhões de documentos jurídicos, tanto do Brasil quanto ao redor do mundo. Da mesma forma com que ele foi alimentado com leis brasileiras, norte-americanas, portuguesas, não importa. É um conhecimento global, tá? Então eu sempre gosto de ressaltar, como a gente está trabalhando aqui com contratos, trabalhando como advogados utilizando o ChatGPT, eu sempre gosto de ressaltar a legislação brasileira. Aqui eu não fui nem específico em relação a Código Civil, a lei de locação. Eu só botei para ele observar a legislação brasileira. A gente poderia ser mais específico. Aqui no caso eu não fui tão específico assim, mas eu começaria desta forma aqui. Se vocês quiserem ser mais específicos, vocês podem ser. E eu vou apertar o Enter e vamos ver o que ele vai me dizer. Aqui ele já botou lei do inquilinato. Eu falei lei da locação, meu Deus do céu, para vocês verem que realmente não é a minha área. Ele vai botar ali várias coisas. Legal. É porque eu não especifiquei, cara. Eu não especifiquei. Eu errei, pessoal. Eu começaria pedindo para ele botar, por exemplo, 5 ou 10. Eu não deixaria aberto assim, não. Mas, de qualquer forma, eu falaria 5, depois eu ia continuar. Né? Aqui ele colocou 15 cláusulas que ele entende que são indispensáveis. Beleza, legal. Deixa eu dar uma olhadinha aqui por alto. Top. Aí, cara, o que eu faria? Ele já botou um monte de cláusula aqui. Mas eu gosto de proteger todas as bases. Eu colocaria aqui. Existem na verdade, né? Outras cláusulas que poderiam ser indispensáveis pensando na segurança jurídica dos envolvidos nesse contrato. Ele vai e já colocou aqui outras cláusulas. Novamente eu não botei um número, né? O interessante seria colocar um número, mas deixar em aberto. Aqui ele já vai botar
botou mais 12 cláusulas que ele julga ser também indispensável quando se trata da questão da segurança jurídica dos envolvidos no contrato. Beleza, legal. Ele botou todas essas cláusulas aqui que ele acha que é legal. Aqui a gente poderia fazer de duas formas. A gente poderia pedir, o que na verdade eu acredito que seria a melhor forma, seria pedir para ele criar uma cláusula, um modelo de cláusula sobre cada um desses tópicos aqui. Eu prefiro fazer dessa forma do que pedir para ele criar um esqueleto como ele criou no chat anterior que a gente estava fazendo. Então, por exemplo, aqui a gente pode pedir para ele redija a cláusula referente ao tópico. Vamos botar aqui agora vai ficar meio complicado a gente trabalhar com tópicos, porque ele deu duas respostas e os tópicos continuam começaram do 1, né? Então eu vou botar aqui sobre a cláusula um exemplo qualquer sobre o uso do imóvel, sobre referente ao tópico, entre aspas, uso do imóvel, por favor. E ele vai redigir aqui pra gente. Fica muito mais completo se você fizer dessa forma do que você fizer. Nossa, ele já botou um monte de coisa aqui, cara. Porque tudo isso aqui é relacionado ao uso do imóvel, né? Então ficou muito mais completo. Eu pedi uma coisa e olha o tanto de cláusulas que ele trouxe. E o mais legal do ChatGPT é que o ChatGPT, ele naturalmente ele vai optar por uma linguagem, uma escrita focada na acessibilidade, quer dizer, respeitando os princípios do legal design, que é aquela escrita mais simples, ao invés de utilizar aquele monte de jargão, aquele monte de juridiquês que ninguém consegue entender nada do que está escrito. Então, a linguagem que o ChatGPT traz, por si só, ela já é revisada, o que é bem bacana mesmo. Então, aqui vocês veem, essa para mim, da mesma forma com que da petição, do vídeo da petição, para mim essa é a melhor forma, porque vocês veem aqui a profundidade que ele trouxe dentro da cláusula. Olha aqui, quando eu falei o uso do móvel, para mim ele fala só isso aqui, juro para vocês. Só que como eu já tinha conversado com ele além, e aqui eu tinha destacado, por exemplo, que ele deveria pensar na segurança jurídica dos envolvidos, ele já trouxe aqui para mim uma resposta muito mais completa lá, das restrições de uso comercial, sublocação. Ele já pensou em tudo e trouxe uma coisa muito mais completa. É óbvio que você ainda assim deve fazer uma revisão do que está escrito aqui. Eu não vou revisar nesse momento, senão o vídeo ficaria gigantesco. Mas vocês não podem deixar de fazer essa revisão, até porque a gente não passou informação nenhuma para ele. Eu só pedi um contrato de locação. Se existe alguma condição peculiar, ele não sabe, ele não tem como saber, tá? Então, por isso que eu vou ressaltar, isso é uma coisa que a gente escuta no curso de direito do começo ao fim, então todo advogado sabe disso. Cada caso é um caso, a gente tem que analisar, cada caso tem as suas peculiaridades, a gente não pode se furtar de lembrar disso. Aqui eu pedi um contrato de locação genérico, então você vai pegando essas cláusulas que ele dá pra gente e a gente vai fazendo a adaptação manual. Uma vez que a gente faz essa adaptação manual, a gente tem que ter cuidado. Então, por que tem que ter cuidado? Porque pode ser que quando a gente fizer essa adaptação manual, a gente pode tornar aquela cláusula ambígua, com duplo sentido. Então, aí cai na outra utilização do ChatGPT. Vamos supor que você já tem anos de prática e você já tem trocentos modelos de contrato, você não tem necessidade de criar novos modelos. Você
é uma pessoa experiente que domina o ramo de contratos, então você já tem os seus modelos ali, os esqueletos que você utiliza. Você pode fazer com o ChatGPT a revisão, até porque contratos geralmente são extensos, é muita coisa que a gente escreve, a gente pode cometer erros gramaticais, ortográficos ou até mesmo de sentido, dando as cláusulas, como eu já falei, o sentido ambíguo. Então, o ChatGPT ele também tem essa possibilidade de análise e adaptação de cláusulas. Então, vou utilizar uma cláusula aqui de exemplo. Eu vou fazer o seguinte: analise a seguinte cláusula contratual. Eu gosto de estruturar assim porque fica mais organizado depois. E aí aqui a gente fala assim: caso haja necessidade, por favor, adapte-a. Se adapte, corrija a cláusula acima. Aí, como é que funciona aquela questão da estruturação do prompt? A primeira ação que eu peço para ele é que ele analise a cláusula contratual. E aí eu vou colocar aqui separada a cláusula, eu já coloquei. Essa cláusula aqui, eu sei que ela está errada, ela foi criada errada de propósito. E aí embaixo eu botei assim: caso haja necessidade, por favor, corrija a cláusula acima. Aí a gente não pode esquecer, que eu já estava esquecendo, é aquele: atue como um advogado especializado em, sei lá, vamos lá, contratos, para ficar mais diferente aqui, em contratos, e analise a seguinte cláusula contratual. Caso haja necessidade, por favor, corrija a cláusula acima. Contratos com profundo conhecimento. Eu gosto de botar isso aqui, tá, pessoal? Eu acho que é melhor prevenir do que remediar. Brasileira, vírgula. Analise. Aqui, vamos botar aqui para analisar. Se bem que é uma questão de interpretação, enfim, mas eu sempre gosto de ressaltar a legislação brasileira em trabalhos relacionados ao direito, tá? Então vamos aqui. Então vamos ver aqui o resultado. O locatário concorda em manter o apartamento em bom estado de conservação e funcionamento durante o período de locação, de acordo com os padrões razoáveis de uso e desgaste, e realizar todas as manutenções necessárias para preservar a sua condição original. O locatário também concorda em seguir as leis, regulamentos e normas aplicáveis relacionadas à manutenção e ocupação do imóvel. Esta cláusula revisada é mais abrangente e específica. Ela inclui a obrigação do locatário de manter o apartamento em bom estado de conservação e funcionamento, além de seguir as leis e regulamentos pertinentes. Isso ajudará a evitar possíveis mal-entendidos entre as partes e a proteger os interesses tanto do locador quanto do locatário. Lembre-se de que é um contrato de locação. Lembre-se de que, em um contrato de locação, é importante ser claro e específico para evitar conflitos futuros. É sempre recomendável consultar um advogado, faz aquela coisa que a gente já sabe, né? Porque o que acontece aqui? Essa cláusula, que inclusive eu tinha feito com a ajuda do ChatGPT para que ela tivesse um significado ambíguo. Do jeito que ela estava aqui em cima, né, o locatário concorda em fazer manutenção adequada do apartamento durante o período de locação. Dessa frase poderiam sair pelo menos aqui 3 entendimentos. Poderia ser que o locatário interpretasse essa cláusula como que ela se refere apenas a consertos e reparos necessários, beleza. O locador, por outro lado, ele podia ter entendido que a manutenção adequada que era citada nesta cláusula, ela significava que o locatário também era responsável por realizar tarefas de limpezas regulares, por exemplo. E caso chegasse às vias de fato e fosse para o judiciário,
o judiciário poderia interpretar de uma forma mais diferente ainda e exigir que o locatário fizesse melhorias significativas no apartamento, como, por exemplo, atualizar a cozinha ou o banheiro, alguma coisa do tipo, que é o problema que vem com as cláusulas ambíguas. O ChatGPT ele pode fazer a análise de cláusulas contratuais que vocês já tenham feito, por exemplo, que é o exemplo que eu estava dando. Vamos supor que você já tem muito tempo de prática e você já tem diversos modelos, mas é sempre bom fazer essa revisão, até porque quando a gente está criando alguma coisa, o nosso olho fica viciado, né? Então pode acontecer de existirem erros na sua redação, alguma coisa do tipo, e o ChatGPT ele vai corrigir. Então, por exemplo, aqui, agora analise a seguinte, escrevi errado, seguinte cláusula. Vou botar aqui. Existe algum erro nela? Essa aqui era uma outra cláusula ambígua. Vamos ver o que ele escreveu aqui. A cláusula que você apresentou não contém um erro grave, mas pode ser aprimorada para maior clareza e para garantir o respeito aos direitos e privacidade do locatário. Aqui está uma sugestão de revisão. Ele já fez aqui a revisão novamente. Essa revisão esclarece o período de aviso prévio necessário, porque justamente essa cláusula aqui ela já foi feita para ter um sentido ambíguo, né? Porque aqui a gente fala que o locatário concorda em permitir a entrada do locador no apartamento para inspeção regular, se necessário. Não especificou aqui a questão de haver um aviso prévio, nada desse tipo, que poderia também gerar um problema. Esse tipo de erro na redação, se você utilizar o ChatGPT, dificilmente ele vai acontecer, tá, pessoal? Esse erro que eu estou botando aqui é no caso de você escrever o contrato e pedir para o ChatGPT fazer a revisão, tá? Quando a gente utiliza o ChatGPT, como por exemplo neste exemplo aqui que não está carregando, agora carregou. É praticamente impossível, praticamente impossível, eu tô forçando a barra. Mas a probabilidade de o ChatGPT criar uma redação ambígua, ela é quase nula, tá, pessoal? O ChatGPT, ele possui limitações, só que o ChatGPT ele é treinado para oferecer uma resposta clara, objetiva, concisa, sem a utilização do juridiquês, aquela prolixidade inútil que não traz benefício nenhum, tá? E ele foca sempre na acessibilidade para o máximo de pessoas possível, o máximo de pessoas possível conseguir entender o que ele quer dizer. Beleza? Então, a gente passou aqui da possibilidade de você pedir simplesmente para o ChatGPT redigir um contrato, e aí ele vai redigir, obviamente, um contrato, só que esse contrato que ele redige aqui, ele, na melhor das hipóteses, ele pode ser utilizado como um esqueleto para que você melhore e adicione mais cláusulas, você melhore as cláusulas em si, até que ele se torne um contrato realmente utilizável. A forma que eu prefiro fazer com o ChatGPT é criar, né, botar aquele jantar à luz de velas aqui com o ChatGPT e ir pedindo as informações de forma bem mastigada e bem precisa dentro do que eu quero. E aí, uma vez que ele me passa essas informações, eu venho e peço para ele redigir a cláusula. E vocês veem aqui nesse exemplo que ele se aprofundou bastante, ele trouxe um conteúdo bem complexo, ou bem completo, na verdade. Aí a única coisa que fica necessária aqui, que falta, é que a gente faça a adaptação dentro do nosso caso concreto, do caso que a gente realmente está trabalhando. Para mim, essa é a forma mais segura de você fazer um contrato com a ajuda do ChatGPT. E além disso, caso você já tenha modelos prontos que você não quer se desfazer, o ChatGPT ele pode te oferecer aqui a possibilidade de revisão contratual, como nós fizemos aqui, numa cláusula que foi escrita errada de propósito. Ele faz a adaptação e deixa bem melhor.
respeitando a questão da acessibilidade, evitando ao máximo possível a possibilidade de haver duplo sentido ou um sentido ambíguo. O ChatGPT ajuda bastante. E eu também, como eu já mencionei aqui, eu acho que inclusive eu deixei já o cardzinho aparecendo, também relacionado, não, acho que eu não, né? Acho que eu não deixei não, mas enfim, se eu deixei eu não vou deixar agora, que eu não lembro o que eu falei no começo desse vídeo, mas foi o primeiro vídeo que eu fiz onde eu expliquei bastante sobre os princípios do ChatGPT, o que ele é, como ele funciona. Foi criando uma um prompt automatizado para a simplificação de cláusulas contratuais e aplicação do legal design. Também eu fiz que outra forma de você trabalhar com essa simplificação do texto. Aqui no caso não seria simplificação, seria correção, mas também é possível você simplificar com a forma que eu ensinei, com o prompt automatizado que eu ensinei. Belezinha, eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa hoje, que eu tenha te ajudado de alguma forma. Caso isso tenha acontecido, deixa aquele like para ajudar. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar nos comentários que eu irei responder o mais rápido possível. Não se esqueçam de se inscrever no canal para continuar recebendo conteúdo bacaninha sobre advocacia. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Fui!